Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão, galera do YouTube? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu decidi aparecer aqui. Confesso para vocês que eu precisei dar uma sumida. Na verdade, com um pouco de dificuldade de lidar com muitas coisas. Para quem não sabe, eu sou empreendedora, eu empreendo na área de perfumaria, cosméticos, presentes. Então, se você não sabe, ainda vê os vídeos anteriores que eu deixei vídeo aí explicando o que eu faço. E também porque eu tô lidando com algum problema de saúde. Quem quiser saber o que eu tenho, tem um vídeo chamado Falei a Verdade sobre a Minha Saúde. Então veja esse vídeo, A Verdade sobre a Minha Saúde, na verdade. Esse é o nome. E aí, nesse vídeo, eu falei tudo que tá acontecendo comigo. E aí, eu quero contar para vocês aqui o que eu tô fazendo, né? O que tá acontecendo, que eu precisei passar por uma cirurgia. E tudo isso impactou bastante, né, nas coisas que eu tô fazendo, no meu negócio, impactou bastante no meu dia a dia. Eu confesso para vocês que eu ainda tô lidando com isso, mas vou falar sobre isso mais lá pra frente, tá? Vou falar sobre como que eu estou lidando mais pro final do vídeo. Então, por isso que eu sumi daqui, por isso que eu dei um tempo no canal, porque, como eu já até falei esses dias lá no Instagram, gravar vídeo aqui no YouTube dá bastante trabalho, gente. Dá bastante trabalho pra gente gravar, você tem que reservar aí um tempo pra fazer roteiro, tem que reservar um tempo pra parar para gravar, né? Depois tem que editar o vídeo, subir o vídeo para o YouTube, depois você tem que precisa fazer uma thumbnail legal para que as pessoas venham para o teu canal, e é uma construção, mas enfim, tudo isso demanda tempo e demanda dedicação. Então, gente, que tipo de cirurgia que eu fiz? Eu fiz uma cirurgia chamada fístula. E quem faz esse tipo de cirurgia? Quem tem problema de ringe, né? Quem é renal crônico. E eu sou diagnosticada com renal crônico já há algum tempo, né? De novo, tudo que tá acontecendo comigo, você precisa ver o vídeo que eu gravei contando sobre a minha saúde, tá? Então, eu fiz a cirurgia, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mudar e vou mostrar pra vocês como é que é essa cirurgia e vou explicar pra vocês por que a gente precisa fazer essa cirurgia, tá bom? Gente, ó, é aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É isso aqui, tá? Ela é feita aqui no braço. Então, eu levei 11 pontos, tá? Acho que vai dar pra vocês verem bem aí. Eu levei 11 pontos e ela ainda tá em processo de cicatrização. Já tem uma boa parte que cicatrizou, mas ainda tem aquela partezinha ali que foi onde que eles mais mexeram, né? E ainda tá cicatrizando, tá bom? Então, gente, voltando aqui para explicar para vocês por que quem é renal crônico faz essa cirurgia. Essa cirurgia, ela é feita pra gente começar a fazer a hemodiálise. Sim, gente, eu vou fazer a hemodiálise, eu vou passar pela hemodiálise. E aí, por enquanto, eu não faço ainda. Não faço porque esse processo da cirurgia é um processo de preparação, sabe? Eu tô sendo preparada para a hemodiálise. Então, eu me internei e eles fizeram esse procedimento no meu braço. Pelo que eu entendi, a hemodiálise ela é feita pelo acesso, né? Com a veia, para que o sangue seja filtrado, né? Pela máquina. Porque o rins que não funciona, o meu rins funciona 15% até os últimos exames que eu fiz. E agora, nesse momento, eu tô vivendo com 15% de rins funcionando. Já tem um bom tempo que eu vivo com 15%. E essa preparação demora uns meses. Acho que no máximo 2 meses ela demora. Então, o que eles fazem? Nós temos as veias que são as veias normais e nós temos a veia da artéria, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, gente, eu sou leiga, mas foi porque eu entendi. A veia artéria, elas ficam mais para dentro e ela é mais forte, ela é mais robusta. Então, o que eles fazem? Eles puxam a veia da artéria para cima, tá? Para que quando eles fizerem o acesso, essa veia ela suporte, né? Todas as vezes que nós vamos passar
pela hemodiálise. A hemodiálise pode ser 2, 3 vezes na semana, tem pessoa que faz até todo dia, né? Eu acredito que eu não. Acho que isso depende de muitas coisas, da pessoa ter problema de saúde, enfim, isso é outro assunto. Mas eu creio que eu vou fazer 2 vezes ou 3 vezes por semana. Mas enfim, todas as vezes que eu for fazer hemodiálise, vai precisar pegar o acesso, né? Então, não sei se você lembra antigamente, eu vou falar algo aqui, mas pelo que eu estudei, eu entendi isso. Que os braços eram bem perfurados. Eu já vi braços de quem faz hemodiálise com vários carocinhos assim. Por quê? Porque agora, esse procedimento aqui, ele é recente, não é muito, mas ele é mais recente, de eles pegar uma veia mais robusta. Então, entende-se que essa veia vai durar muito tempo, né? Aí, né, tem pessoas que entram para fazer o transplante. Eu creio que eu devo passar pelo transplante e não tô com medo, tá, gente? Isso eu falei lá no outro vídeo. E se Deus permitiu com que eu passasse por isso, foi por algum motivo. Eu também falei sobre isso lá. Não quero comentar sobre isso aqui de novo. Mas enfim, gente, é isso, tá? Então eles puxam a veia para que a veia mais forte, esse procedimento seja feito por uma veia que é mais robusta e ela suporte mais o procedimento, tá? Então agora eu vou esperar de 4 a 6 semanas, ou de 6 a 8, se eu não me engano, para que essa veia desenvolva, tá? Então eu tenho que fazer até tô falhando nos exercícios, faço, mas enfim, gente, isso aí também eu que tenho que resolver isso comigo mesmo. Mas eu tenho que fazer o exercício, que é o exercício com pezinho, né, para que a veia desenvolva melhor. Eu fui na segunda-feira, agora na última segunda-feira, gente, que dia que foi? Na última segunda, foi dia 8, para revisão, e o médico avaliou muito bem, ele falou, tua veia tá ótima. Aliás, ele até usou a expressão, você tá com uma fistulona, nossa, muito grande tua fístula, tá ótima, tá excelente, significa que tá muito boa. E aí ele falou assim, mas isso não significa, ainda tem outro problema, assim, outro agravante, né, nisso tudo. Não significa que essa veia, mesmo ela estando boa, ela venha a vingar, ela venha a evoluir. Então precisa desse tempo para evolução. Para vocês me visualizam aqui, orem por mim para que essa veia evolua, senão tem que passar pela fístula de novo. Então estamos crendo nisso, eu tenho que fazer a minha parte também, né, para que ela evolua. Então é isso. E esperar para começar a fazer hemodiálise. Quando eu começar a fazer hemodiálise, eu vou contar para vocês aqui o meu processo de hemodiálise, tá bom? E aí, para não ficar muito longo esse vídeo, como que eu tô me sentindo, né? Como que eu tô lidando com isso tudo? Como que tá minha mente, minha cabeça, né, com isso tudo? Porque realmente é um processo longo, é um processo difícil, é um processo delicado. E aí, gente, acaba que eu vou comentar aqui, né? Vou falar um pouquinho com vocês sobre o que tô sentindo, né? No início, gente, foi muito difícil saber disso tudo, né? Inclusive, eu lidei, assim, com muitas questões de... Até pensando, nossa, como é que vai ficar meu braço? Eu lembrava, assim, dos braços das pessoas. O braço até é o de menos, mas pra gente que é mulher e que é vaidosa, né? Isso é difícil. Mas aí Deus foi trabalhando e eu fui pedindo ajuda do Espírito Santo e Deus foi trabalhando comigo sobre isso, né? Gente, o braço, as marcas do braço é o de menos, né? É o de menos. A questão eu preciso me tratar. É uma realidade, né? Eu estar enfrentando uma questão de saúde, essa é a minha realidade agora. Então, eu decidi enfrentar a realidade e fazer o que tem que fazer e confiar em Deus, né? Confiar em Deus. Então, acho que o mais preocupado disso tudo, na verdade, é meu marido. E as pessoas que me cercam, assim, minha sogra, por exemplo, fala, não usa esse braço e tal, porque o braço da fístula não pode apertar, não pode colocar relógio, não pode pegar, colocar pulseira, não pode fazer nada. Então, o meu marido, por exemplo, é super bruto. De vez em quando ele vem assim,
Aí eu falo, pelo amor de Deus, não pega no meu braço. Aí, coitadinho, ele tá até assim meio com trauma. Quando ele nem vem pegar no meu braço, eu falo, não, você pode pegar na minha mão, mas você não pode apertar. Você tem que ter delicadeza com o meu braço, né? Mas eu consigo fazer, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer as minhas coisas normais em casa. Outra coisa que eu não posso fazer, eu não posso, por exemplo, ir no sacolão e trazer as coisas, ir no mercado e trazer peso. Essas coisas eu não posso fazer. Eu não posso ir pra academia, ficar malhando lá igual uma maluca com esse braço. Não, eu posso fazer o exercício. Se eu for, eu não tô fazendo academia, já tem muito tempo que eu não faço academia, mas eu já fiz academia. Mas se eu for pra academia, eu posso fazer na perna, tudo direitinho. Só que o meu braço tem limitações, então eu não posso usar esse braço para fazer muita coisa. Então, na verdade, o ideal para mim é fazer caminhada. Talvez Cooper enfim, mas aí tem outros agravantes também que eu não quero falar aqui, é melhor, o ideal mesmo é fazer a caminhada para mim. E, enfim, gente, e eu tô lidando bem com isso tudo, levando em consideração que eu já chorei bastante, sabe? Já chorei bastante, já pensei bastante, já me lamentei muito sobre isso. Mas eu entendi que agora eu quero falar assim um pouquinho da palavra, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, que os erros que eu cometi lá atrás, né, que talvez não ter procurado ajuda na hora que deveria ter procurado, mudar meu estilo de vida, mas que agora não adianta ficar me lamentando. Então, se você que tá vindo aqui e tem algum problema de saúde, se você tá passando por um problema de saúde agora, não se culpe. Eu parei de me culpar, porque eu me culpava muito. E a culpa me bloqueava de eu conseguir entender e assimilar o que estava acontecendo comigo, sabe? Porque eu só ficava me culpando, e aquilo me bloqueava assim completamente, inclusive de buscar o tratamento. Então eu decidi, com a ajuda do meu esposo, com a ajuda de Deus e com a ajuda assim de pessoas que estão próximas a mim, se possível, você que está aqui me visualizando, se você puder buscar uma ajuda terapêutica, é legal. Inclusive, eu quero buscar essa ajuda, ainda não fiz isso, mas é uma ajuda que eu preciso buscar para eu poder lidar melhor com essa situação. Porque vira e mexe, hoje em dia não, mas a gente vai passar pelo momento de se culpar, a gente vai passar pelo momento de se questionar por que isso está acontecendo comigo, poxa vida, né? A gente vai passar por isso, é normal, a gente nós somos seres humanos. Mas hoje, pela graça de Deus, assim, eu não me culpo mais, não penso mais. Como eu falei pra vocês, eu pensava muito na estética, ai meu Deus, meu braço todo furado e tal. Mas hoje em dia eu penso que é uma questão de tratamento de saúde. Eu posso dizer assim que a gente pode levar isso como um aprendizado, e são as marcas da guerra. Nós somos seres humanos, né? Jesus nunca nos enganou, Jesus sempre nos falou que nós teríamos aflições nesse mundo, mas ele falou assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, você também pode vencer. Então eu decidi viver um dia após o outro, né? Um dia após o outro, não me preocupar com amanhã. O meu esposo me ajudou no sentido eu lembro que ele falava assim para mim, você tem que pensar tudo que pode acontecer. E eu falei isso no outro vídeo lá, né? Quais são as coisas que pode acontecer para quem tem um problema renal, né? Aí eu fui procurar pessoas que têm problemas renal crônico e como que vivem essas pessoas. E eu descobri que essas pessoas vivem bem, né? Eu descobri que essas pessoas levam uma vida normal, fazem hemodiálise diária, quando tem que fazer, todos os dias, né? Todos os dias que tem que ir. Normalmente, né, como eu falei, são 3 dias, 2 dias, mas que elas vivem uma vida normal, que né, a vida delas é uma vida comum como de outra pessoa, só que sabendo que elas têm um problema de saúde e que precisa lidar com isso, tá? E que
nós temos algumas restrições, né? Temos algumas debilidades, devido à nossa debilidade, existem algumas restrições e que nós precisamos como dizem os psicólogos, ressignificar, né, isso tudo. E aí, enfim, gente, essa é a forma que eu tô lidando, com a ajuda de Deus, com a ajuda da minha família, né, e assim que possível, com a ajuda da minha igreja também, que ora por mim, mas em momento algum, eu, na verdade, em momento algum não, porque eu já me fiz, assim, de vítima. Então, não se faça de vítima, sabe? Se você passar por esse momento de ficar se vitimizando, tenta buscar formas de entender que a gente é ser humano e que muita gente, não só nós passamos por isso, mas que muitas pessoas passam por problemas de saúde, muitas pessoas passam por lutas e que é possível sim, gente, viver mesmo com problema de saúde, levando uma vida com cuidado, se cuidando, cuidando da saúde, cuidando da melhor maneira que a gente puder, mas viver uma vida normal. E outra coisa assim que me fez refletir bastante, quando eu me internei, gente, eu comentei com algumas pessoas, né, que eu tava com muito medo de passar pela hemodiálise, ainda não passei, né, mas vou passar, a não ser que por um milagre, né, eu não precise passar, eu acredito em milagre, eu creio, continuo crendo em milagre, mas até então a realidade é que eu vou passar, essa é a minha realidade, que eu vou passar pela diálise, mas quando eu me internei, eu vi muitas coisas no hospital, gente, muita coisa. Eu vi pessoas com câncer, eu vi pessoas, nem sei se pode falar isso aqui, eu vi pessoas com obesidade mórbida, vi mulheres assim tratando de câncer, vi mulheres tratando de outros problemas de saúde, vi homens com problema de saúde, inclusive tinha um rapaz com mais ou menos de 30 anos, com o mesmo problema que eu, com tratando o problema de renal crônico, bem mais jovem do que eu. Gente, aquilo me fez refletir, me fez refletir sobre muitas coisas. Então, de novo, se você está passando por um problema de saúde, esse vídeo é para você. É para você entender que isso não é o fim, que passar por um problema de saúde não é o fim do mundo, sabe? Não é o fim. A gente nem todos que passam por um problema de saúde morrem, né? É uma coisa até forte de se falar, mas como Jesus falou para, né, para Marta e Maria, eu não me recordo, esse problema às vezes não vem para nos matar, mas vem para que a glória dele se manifeste através da nossa vida e ajude outras pessoas. Então eu, como alguém que conhece a palavra, que tem experimentado dessa graça maravilhosa, desse amor, desse cuidado do Senhor, eu posso dizer para você, sabe? Busque entender busque intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus para que você se conheça, para que você saiba por que que Deus criou você, por que que Deus gerou você, por que que busque isso. E como que eu vou buscar isso? Eu vou buscar isso lendo a Bíblia, né? Buscando a ajuda de pessoas que conhecem a Deus, buscando uma igreja que eu possa ouvir a palavra, que eu possa ouvir de Deus, para que eu entenda o que está acontecendo comigo, mas entenda que existem várias pessoas em todo mundo passando por lutas, iguais às lutas que nós passamos. E que nem por isso essas pessoas estão desistindo, sabe? E eu não vou desistir, sabe? Eu vou continuar, tenho permanecido. E com certeza, gente, lá na frente eu vou entender melhor pra que eu passei por isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa, principalmente para as pessoas que estão passando por dificuldade, estão passando por problemas, né, na área da saúde, talvez em outra área. Espero que esse vídeo te inspire também, tá? Próximo vídeo eu vou falar sobre empreendedorismo, vou falar sobre o Dia dos Namorados, e vou falar sobre muitas coisas, mas aí também não vou ficar dando spoiler aqui, para que vocês possam estar lá no próximo vídeo junto comigo, tá bom? Então, de novo, mande esse vídeo para alguém, comenta aí se você tá passando por algum problema de saúde, se você tá com dificuldade,
como que você tá reagindo. Talvez eu possa te ajudar. Talvez eu possa gravar um vídeo aqui para você, algum tema que seja legal pra gente, que talvez você seja renal crônico também, assim como eu. Então, é isso. Deixa o like, compartilhe com alguém. Deus abençoe vocês que estão me visualizando aqui, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau!